noite, mais de 9 milhões de angolanos votaram hoje para eleger o novo Presidente da República, o Vice-Presidente e os deputados à Assembleia Nacional. Dados indicam que do número de cidadãos que escolheram os novos governantes e os representantes do povo no Parlamento, as mulheres representam a maioria da população votante, com mais de 50%. Os dados oficiais apontam que nas eleições deste ano, as quartas da história de Angola, os homens representam 48,1% para o sufrágio de hoje. Luanda terá sido a principal praça eleitoral, teve a maior fatia de eleitores inscritos, 2.882.632. Com base no mapeamento da distribuição geográfica dos eleitores, a Comissão Nacional Eleitoral colocou à disposição dos potenciais votantes de todo o país mais de 12.000 assembleias de voto. A qualquer momento contamos ir ao encontro do nosso colega Moisés Sachipan, que se encontra no Centro Nacional de Escrutínio, para termos as primeiras reações, os primeiros dados, estatísticas, se quisermos até projeções acerca do comportamento dos angolanos nestas eleições de hoje. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, cumpriu o seu dever cívico de cidadão ao depositar logo pela manhã o seu boletim de voto na urna da mesa número 3 da Assembleia de Voto 1047, situada no Colégio São José de Cluny, município de Ingombota. O chefe de Estado angolano esteve acompanhado da sua esposa, Ana Paula dos Santos, que também votou no mesmo local. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, votou na escola São José de Cluny, na Assembleia 1047 em Luanda. O chefe de Estado chegou depois das 8h30 da manhã e cumpriu o protocolo exigido nestas condições. Entregou o cartão de eleitor. José Eduardo dos Santos, registro número 290. Confirmou o seu nome na lista de eleitores, recebeu o boletim de voto, dirigiu-se à cabine de votação e exerceu o seu direito de cidadania na mesa número 3. José Eduardo dos Santos mergulhou o dedo indicador direito na tinta indelével que confirma que votou e recebeu de volta o seu cartão de eleitor. Em declarações aos jornalistas, o Presidente da República apelou aos angolanos a aguardarem com serenidade pelos resultados das quartas eleições em Angola. O povo angolano está à espera do resultado. Neste dia de votação, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, esteve acompanhado da Primeira-Dama da República, que também exerceu o seu direito de voto nesta mesma Assembleia. Ana Paula dos Santos acredita na juventude para dar um novo rumo ao país, não colocando de parte a experiência dos mais velhos. Nós não vamos descurar da sabedoria dos mais velhos, mas temos que agora pôr a força da juventude para pôr a máquina a trabalhar bem mais rápido. Aqui nesta Assembleia, o processo foi acompanhado pelos observadores internacionais da CPLP, SADC e União Africana. A Comissão Nacional Eleitoral, que esteve no comando das operações, considerou que a votação decorreu com normalidade em todo o país. Tudo decorre dentro da normalidade, passaram por cá observadores internacionais que continuam a visitar as mesas de voto e tudo funciona com normalidade, felizmente. André da Silva Neto, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, assegurou que nas próximas 24 horas começam a ser divulgados os resultados destas eleições. Dentro das próximas 24 horas começam a sair os resultados provisórios. Nestas quartas eleições gerais, a Comissão Nacional Eleitoral montou em todo o país cerca de 12.000 assembleias de voto para um universo de mais de 9 milhões de eleitores. Para esta altura faltará já menos de 24 horas. E o Vice-Presidente da República também votou, foi na Assembleia número 1035, na Escola 1103, no Distrito Urbano de Ingombota. Ditam as regras que minutos antes de abrirem as urnas sejam abertas as malas vermelhas que contêm material sensível para o processo de voto. Assim, começaram os trabalhos na Assembleia número 1035.
E a partir das 7 horas, os delegados dos partidos políticos e depois os cidadãos idosos e com limitações físicas começaram a exercer o seu direito constitucional. 756 eleitores constam dos cadernos eleitorais da Assembleia 1035, entre eles o cidadão Manuel Domingos Vicente, que por volta das 9 horas e 30 minutos chegava para, também ele, enquanto cidadão angolano e livre de votar, decidir quem, em sua opinião, deve dirigir os destinos do país nos próximos 5 anos. Exorto todos a fazer o mesmo dever para que esta festa da democracia se possa transformar numa festa de todos nós. Sempre vale a pena mais um voto durante o clima que se espera hoje e depois da votação. Todos isto é mais um passo na consolidação da nossa democracia. Vamos encorajar todos e eu estou convencido que vai tudo acabar bem. Calma, paz e tolerância de Deus. Acima de tudo. Quem também votou na escola 1103 São José foi Dom Alexandre Cardeal do Nascimento e a professora universitária Palmira Chipilica. Ambos, depois de cumprirem o seu dever de cidadania, lembraram aos angolanos a importância deste gesto, que mais do que um dever é também um direito de extrema importância para Angola e para os angolanos. Cumprir com um dever cívico, o sinal de amor e comunhão com os meus compatriotas. Que Deus continue a abençoar a minha terra, o meu povo. Dever cumprido. Como professora de História, não poderia sentir-me melhor. Estamos num processo democrático completamente aceitável no mundo atual, porque é assim que realmente os países democráticos vivem. Temos o direito do exercício do voto, e o que aconteceu. E da parte de quem reza pela paz no mundo, ficou o apelo à preservação desta mesma paz por parte dos angolanos durante e depois deste dia de eleições e que se quer de festa. Quero que esse espírito deve continuar, não só nesses dias, mas mais tarde ainda. Que nosso Senhor continue a abençoar a nossa terra. O Presidente da Assembleia Nacional acredita numa Angola melhor, forte e respeitada no mundo. Fernando da Piedade Dias dos Santos fez estas declarações depois de exercer o seu direito de cidadania. Foi na mesa 2 da Assembleia de voto número 1030, também em Ngombota. O relógio marcava 8 horas e 45 minutos quando o Presidente da Assembleia Nacional chegou à Assembleia de Voto 1030 no município das Ingombotas. Depois do ato protocolar de recepção reservado a todos os eleitores, Fernando da Piedade Dias dos Santos recebeu o boletim de voto, dirigiu-se à cabine de voto e, com o cupom devidamente preenchido, depositou-o na urna da mesa número 2. Surpreendido com a rapidez, o chefe da Casa das Leis desejou prosperidades para o país. Voto de consciência e de responsabilidade. Estou satisfeito por ter exercido o meu direito. Nosso futuro é de confiança. Nós vamos melhorar a vida do povo e Angola tem que ser um país respeitado na África e no mundo. Antecederam ao Presidente da Assembleia Nacional outros eleitores que logo nas primeiras horas da manhã deslocaram-se à Assembleia de Voto para escolherem os futuros dirigentes do país. Que haja tranquilidade, paz e que haja depois disso a continuação do progresso e do desenvolvimento e progresso do nosso país. Espero que tudo corra bem. Uma Angola sustentável e que todos nos damos as mãos para o desenvolvimento e harmonia social. 3 mesas de voto, com 5 elementos cada e supervisionados por delegados de lista em representação dos partidos políticos concorrentes, totalizaram a equipe de trabalho da Comissão Nacional Eleitoral. Celeridade no atendimento foi a principal característica da Assembleia de Voto 1030, localizada no bairro do Maculuço, que acolheu um caderno eleitoral com 1.193 eleitores movidos pela paz, pela democracia e na esperança de um futuro melhor para o país e para todos. Com imagens de Ludmilson Gomes, TPA, João Lício. O juiz presidente do Tribunal Constitucional declarou-se satisfeito com a forma como estava a decorrer o processo da votação. Rui Ferreira falou à imprensa depois de exercer o seu direito de voto no distrito urbano da Samba, aqui em Luanda. Dia de eleições calmo na área da Samba, em Luanda. As urnas abriram pontualmente às 7 horas. Os primeiros cidadãos a votar fizeram-no, dizem, com o sentido de dever.
O juiz-presidente do Tribunal Constitucional exerceu seu direito de voto na mesa 4 da Assembleia número 1237, Escola Primária 1011, no distrito urbano da Samba. Tal como os demais eleitores, cumpriu todas as formalidades num processo célere e eficiente. Rui Constantino da Cruz Ferreira declarou-se satisfeito. Estamos uma vez mais a mostrar ao país e ao mundo que os angolanos têm uma educação democrática já bastante avançada, por isso que o processo está a decorrer deste modo tão organizado e tão tranquilo. Eu faço votos que, correspondendo a essa maturidade da nossa população, os nossos candidatos saibam receber os resultados da votação do povo com respeito pela vontade popular, que quem ganhe respeite a dignidade de quem não ganhou e quem não ganhou respeite a vitória de quem venceu. Segundo analistas da política angolana, pela forma como tem decorrido o processo, não é expectável um contencioso eleitoral. Ainda assim, o presidente do Tribunal Constitucional garante que, em caso de reclamação ou recursos por parte dos concorrentes, as instituições estão aí para resolver. 23 de agosto de 2017, o dia em que os angolanos exerceram o direito de voto pela quarta vez na história da sua democracia. O candidato do MPLA, Presidente da República, votou também logo pela manhã. Foi na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, aqui em Luanda. João Lourenço exerceu o direito de voto na mesa 2 da Assembleia 1160, onde esteve acompanhado da sua esposa, Ana Dias Lourenço, que votou na mesa 1. O candidato do MPLA, Presidente da República, deixou o local confiante. O candidato do MPLA a Presidente da República chegou à meio da manhã à Assembleia número 1160 para exercer o seu direito de voto. João Lourenço votou na mesa número 2, com os jornalistas nacionais e estrangeiros a procurarem o melhor ângulo para uma imagem clara e objetiva. Em declarações à imprensa, o candidato João Lourenço disse que cumpriu o seu dever cívico em dia de eleições. Estou aqui na condição de cidadão eleitor para exercer o meu direito de votar e desta forma escolher os dirigentes, portanto o Presidente da República, o Vice-Presidente, os deputados e o partido que vai governar o nosso país nos próximos 5 anos. João Lourenço acompanhou a contagem dos votos em casa com a família e depois juntou-se ao Estado-Maior da campanha, na sede nacional do partido. O candidato mostrou-se, entretanto, satisfeito com a organização do processo por parte da Comissão Nacional Eleitoral. Gostamos da organização, não há grandes filas e o ato foi simples, foi rápido. Acredito que é assim em todas as assembleias de voto pelo país fora. João Lourenço votou acompanhado da sua esposa, que exerceu este direito na mesa número 1. Ana Dias Lourenço disse que cumpriu o seu dever cívico. Cumpri com o meu dever cívico, já votei. Quem também votou nesta Assembleia foi o candidato do MPLA a vice-presidente da República, Bonito de Souza. Depois de exercer este direito, disse que só assim é possível escolher um novo Presidente da República, Vice-Presidente da República e deputados à Assembleia Nacional. É mais um passo para a democracia angolana. Aqui, a afluência de eleitores satisfez a Comissão Nacional Eleitoral. Muitas mulheres e jovens votaram. Quem o fez manifestou a sua satisfação. Foi fácil, já votei. Como é que foi atendido aqui na Assembleia? Maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. E como é que se sente por exercer este direito de cidadania? Satisfeito. Estou satisfeito. Foi fácil escolher o meu presidente. Então agora vou para casa. Estou muito feliz. Nestas eleições, as mulheres representaram mais de 50% da população votante. Luanda foi a maior praça eleitoral, com mais de 2 milhões de eleitores. É mais um passo para a robusta democracia que os angolanos estão a construir.
É desta forma que muitos descrevem esta etapa que o país está a viver, palavras também usadas pelo líder da Casa CE, depois de ter exercido o seu direito de cidadania na escola 1053, na Zona Verde, bairro de Alvalade, aqui em Luanda. É a assunção do desafio democrático, uma realidade que vai fazendo parte da vida política dos angolanos. Era ainda muito cedo quando começou a fila na escola 1053, Zona Verde ao Alvalade, distrito urbano da Maianga. A votação começou logo às 7 da manhã. O país ganha ritmo normal, só quem não acredita é um cego que não é avisado. Portanto, o país está em plena rota da democracia. O exercício da cidadania notava-se logo nas filas. Cada um esperava pela sua vez, jovens e adultos. Cada um de nós deverá dar a sua contribuição para que se consolide cada vez mais a nação, se consolide cada vez mais a paz, a integridade territorial, enfim, todos nós somos chamados para esse exercício. Eu vim de branco. Sabe o que é que isso significa? Paz, tranquilidade, democracia. Passavam já os primeiros minutos da hora 10, quando o líder da Casa CE chegou à escola 1053 para votar. Cumpriu com o protocolo exigido e depois depositou o boletim na urna. Felicito todos os angolanos que participaram neste processo. Espero que as instituições encarregues cumpram também com o seu papel e possamos todos festejar um momento que pode ser de um novo começo para o nosso país. O trabalho dos auxiliares de informação eleitoral tornou o processo de votação mais dinâmico. Quase ao final do dia, o movimento é normal. As pessoas entram e votam. O nível de organização facilitou com que os angolanos participassem de forma harmoniosa a esta festa da democracia. A ideia é cimentar o espírito democrático no país. As imagens são de António Silva, Luís Monteiro, Sangue Cabua, Faustino Manuel, TPA. O presidente da FENALA, Lucas Ngonda, depois de ter exercido o seu dever cívico, disse à imprensa que espera que destas eleições saia um parlamento equilibrado para o bem da democracia. Lucas Ngonda disse também que quem ganha não ganha tudo. O líder da FNLA chegou pouco depois das 10 da manhã na Assembleia de Voto 1280, localizado na urbanização Nova Vida, para exercer o seu direito de cidadania. Depois de marcar o X no partido e no candidato do seu coração, o líder da Frente Nacional de Libertação de Angola, Lucas Ngonda, em declarações à imprensa, disse esperar que das eleições saia um parlamento equilibrado em nome da democracia. Esperamos que nestas eleições o Parlamento saia um Parlamento equilibrado. Que quem ganhou não ganha tudo. Quem estiver no Parlamento, que este Parlamento funcione realmente como um Parlamento de um Estado democrático. O bispo reformado da Igreja Metodista, Emílio de Carvalho, depois de exercer o seu direito de voto, era um homem feliz. Um sentimento de dever cumprido. Sou cidadão angolano como qualquer outro e vim cumprir com o meu dever de votar. Já votei. Entre eleitores de primeira viagem e os mais experientes, o sentimento de dever cumprido era a palavra de ordem. Minha primeira vez, cheguei e votei. Foi uma coisa muito simples, muito rápido. Que significado tem para si este voto que fez hoje? Muito significado, muito bom, muito bom, muito bom. Progresso para a nossa terra. Sucesso. O processo de votação na Assembleia de Voto 1280, na urbanização Nova Vida, ficou marcado pela adesão e o civismo manifestado pelos eleitores desde as primeiras horas do voto. Com o indicador pintado, os eleitores foram unânimes em dar nota positiva à organização. O presidente do PRS, Benedito Daniel, foi o primeiro candidato a presidente da República a exercer o seu direito de voto na Assembleia número 5009, mesa 2, no bairro de Grafanil, município de Viana. Benedito Daniel, líder do PRS, votou na mesa número 2 da Assembleia 451, estabelecida na escola 5009, no bairro Grafanil, município de Viana, por volta das 8 da manhã. Depois de conferir os dados, preencher o boletim, depositar o voto na urna e tingir o dedo, o líder do partido disse feliz por ter votado, por ter exercido o seu dever de cidadão. Um dever de cidadania e exercido de 5 em 5
5 anos e estamos felizes para votarmos de forma a podermos normalizar o nosso processo democrático e escolhermos os melhores para poderem realmente conduzir esse país que achamos que deve aprofundar a sua democracia. O Partido da Renovação Social, fundado em 1990, participa em todos os processos eleitorais que já aconteceram em Angola. Em 2012, o partido obteve o 3º lugar, com 8 deputados no Parlamento. António Salvador, Zacarias Bungo, TPA, Viana. Quintino Moreira, o líder da Aliança Patriótica Nacional, exerceu o seu direito de voto na escola primária 9027, situada no município de Viana. O candidato a Presidente da República pela APN elogiou o processo, mas promete realizar uma conferência de imprensa para esclarecer a ausência de delegados de lista do seu partido em algumas assembleias de voto. Por volta das 6 da manhã, vários cidadãos do município de Viana, cuja atualização dos seus dados eleitorais recaiu para esta Assembleia, situada na Casa da Juventude, estavam à porta da mesma à espera do momento para o exercício de voto. Cá dentro, decorriam os últimos acertos por parte dos membros das 5 mesas de voto, dos delegados de lista dos partidos políticos e dos observadores da CPLP, que tomavam nota de tudo. De seguida, a população começou a entrar para o exercício de voto, entre elas Fernando Heitor. Depois do voto, o economista apelou aos políticos a respeitarem os resultados. Quem ganhar só um deputado se contenta com esse deputadozito dele. Quem conseguir mais deputados, ótimo, faça festa. E quem tiver ganho as eleições para governar o país, que pense que o país não é só dos militantes do partido dele. O país é de todos. Há vários angolanos de outros partidos que precisam também de ser bem governados, precisam de oportunidades para melhorarem as suas vidas. No mesmo município e na escola primária 9027 esteve o candidato a Presidente da República pelo partido Aliança Patriótica Nacional, Quintino Moreira. Exerceu o seu direito de voto na mesa número 5. O líder da APN mostrou-se satisfeito pela celeridade do processo e garantiu respeitar os resultados. Dizer que estamos em festa, Angola está em festa. Hoje é dia de festa, e festa grande, festa de democracia. E todos nós, angolanas e angolanos, devemos participar neste exercício democrático. Estamos preparados para os resultados que hão de advir desta votação de hoje. Insatisfeito com algumas situações que decorreram durante a campanha eleitoral e a ausência de delegados de lista do seu partido em algumas assembleias de voto, Quintino Moreira promete realizar uma conferência de imprensa para os devidos esclarecimentos. A Aliança Patriótica Nacional havia apresentado mais de 25 mil candidatos a delegados de lista e infelizmente só 8 foram credenciados. É um problema que vamos falar sobre isso, ao longo da nossa conferência de imprensa. O CNE, através do nosso mandatário, disse que poderia o candidato escolher um lugar para poder votar e nós escolhemos, como é óbvio, o Partido da Juventude, candidato da juventude, que fosse a Casa da Juventude para o candidato votar. A última da hora disseram na escola, já não pode votar na Casa da Juventude, tem que ser numa outra escola. A conferência de imprensa ainda não tem data marcada, mas o líder da APN garante que poderá estar entre os assuntos o facto de não poder votar na Casa da Juventude, local onde o mesmo escolheu para o seu direito de voto, sendo que o seu nome estava inscrito na página número 15 e na mesa número 5 desta escola de ensino primário. Vamos aguardar para que esta conferência de imprensa aconteça e que o mesmo possa apresentar não só este assunto, mas como outros que avançou durante a sua entrevista. Afonso Garcia e Paulino Mendes, a TPA no município de Viana. No Talatona, votou o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, foi numa assembleia de voto com 4 mesas e os respectivos presidentes, secretários e escrutinadores. Depois de um movimento enorme, às primeiras horas, ao meio do dia, era chegar e votar quase sem esperar.
Às 7 da manhã, a Assembleia de Voto 1263 na Universidade Oscar Ribas começou a funcionar. Os primeiros a votar foram os membros da Assembleia e calmamente os cidadãos votaram sem constrangimentos. Neste local esteve o cidadão Isaías Samacuva, presidente da UNITA, que votou por volta das 8h38. O sentimento é de quem cumpriu com o seu dever de cidadania. Portanto, nós precisamos de exercer esse direito, não é? É o nosso dever. Portanto, nós pensamos que cumprimos uma etapa muito importante, não só nas nossas próprias vidas, mas na história do nosso país também. O município de Talatona é recente na divisão administrativa de Luanda e há cidadãos que lá nasceram e votaram pela primeira vez. Primeira vez que voto, é uma sensação muito boa. Se alguns votaram pela primeira vez, outros votam desde 1992. Votei desde 92, não tenho falhado nenhum. E qual é a sensação, esta última? A sensação é sempre a mesma, né? É um direito que eu tenho como cidadão. Imensamente satisfeita. Cumpri o meu dever, cidadania, votei. Um direito, um dever e uma obrigação de todo cidadão angolano. Isaías Samacuva, presidente da UNITA, votou na Universidade Oscar Ribas, no município de Talatona, em Luanda. Os observadores internacionais convidados a supervisionar o processo eleitoral deram nota positiva aos angolanos pelo clima da estabilidade em que decorreu o processo eleitoral. Consideram esta postura dos angolanos um exemplo de maturidade política. Entre os observadores internacionais estão 5 antigos chefes de Estado: Joaquim Chissano, de Moçambique, José Ramos Horta, de Timor-Leste, Pinto da Costa e Miguel Trovoada, de São Tomé e Príncipe, e Pedro Pires, de Cabo Verde. Segundo os observadores internacionais, Angola vive um momento único da sua história, que vai permitir relançar o país para outros patamares da vida socioeconómica. Verifiquei que os pormenores estavam todos presentes, os cadernos eleitorais bem organizados, até com fotografia dos eleitores, o que não é habitual, e com a presença dos delegados das várias listas, de vários delegados, as assembleias de voto também completas do ponto de vista dos membros dessas mesas, presidentes, coordenadores, secretários, etc. Portanto, estou muito satisfeito, julgo que as coisas estão a correr muito bem. Os observadores internacionais acreditam na maturidade política dos mais de 9 milhões de angolanos registados para a festa da democracia. Facto que os leva a concluir que o processo decorre com normalidade. Há todas as indicações para que seja uma eleição pacífica. Do que eu estou a ver, apenas em poucos minutos, parece que o acto eleitoral está a começar bem. Para os observadores, está consolidada a maturidade política do povo angolano. O dia de hoje foi marcado por momentos que traduzem profundo sentimento. O de servir a pátria, o de se sentir verdadeiramente angolano e, mais do que isso, de ser partícipe do desenvolvimento da democracia. Foi assim também na província de Benguela, para onde vamos a seguir ao encontro da Elsa Marques. Já está. Boa noite, Elsa. Conta-nos como é que viveu Benguela hoje. Como é que viveu Benguela hoje? Boa noite, Ana Lemos. A província de Benguela também viveu a festa da democracia com muito civismo, se podemos também dizer assim, a festa do dedo pintado. Foi assim um pouco por todos os municípios da província de Benguela. Nós, TPA, estamos neste momento no edifício da Comissão Provincial Eleitoral, onde a partir daqui levamos notícias sobre o decorrer de todo o processo a nível da província de Benguela, que também pontualmente às 18 horas encerrou as assembleias de voto. Benguela, que é considerada como a terceira praça eleitoral e tinha previsto um universo de 848.076 eleitores. Entretanto, a CNE também já tem alguns dados para nos avançar relativamente ao decorrer de todo este processo. Assim que se justificar, nós vamos ter uma prévia conversa com o presidente da Comissão Provincial
eleitoral. Entretanto, vamos até ao município da Ganda, que também esteve lá uma equipa da TPA destacada e esteve também a assinalar todo o decorrer do processo. Cerca de 330 mesas de votos estiveram espalhadas para acolher todos os eleitores. A nossa abordagem para o acompanhamento destas quartas eleições gerais ao nível do país começou aqui na Assembleia de Voto número 5306, Escola Senji Cambaia, município da Ganda, província de Benguela. O primeiro cidadão a exercer o seu direito de voto foi o presidente da mesa da Assembleia, seguido pela secretária, o primeiro, o segundo e terceiro escrutinadores, e depois vieram os delegados da lista. Estava assim aberta a campanha eleitoral deste 23 de agosto para o grosso dos cidadãos. Eu cumpri com a minha obrigação, que é um direito cívico de cada cidadão, votar neste processo das eleições de 2017, para que possamos de facto escolher os nossos futuros governantes. É um momento, pensamos que a democracia tem que ser consolidada a cada dia que passa e vamos agora, estamos aqui, é uma grande festa, viemos todos participar para dar exemplo à nossa sociedade, principalmente à juventude. A juventude respondeu afirmativamente para esta festa da democracia, que consiste em escolher o Presidente e Vice-Presidente da República e os deputados à Assembleia Nacional. Pela primeira vez que vai exercer esse dever? Sim, é pela primeira vez. Como é que se sente? Me sinto com medo. Medo por quê? Porque eu nunca votei pela primeira vez. O país é constituído pelos jovens, né? Portanto, devemos atribuir os nossos votos para construirmos melhor o nosso país. Esperou muito por esse dia de hoje? Sim, esperei muito. Que seja muito bom. As questões humanas, técnicas e de apoio a todo o processo foram salvaguardadas. Ao nível do município da Ganda, estão em ação cerca de 230 mesas de voto. Quantas assembleias? 128 assembleias, espalhadas por todo o território do município. Está tudo salvaguardado. A CNE, em tempo útil, providenciou meio de transporte para a transportação dos membros da Assembleia de Votos para essas áreas e todos se encontram nas localidades e já é retorno da informação de que o trabalho decorre da mesma forma em todo o território do município. A festa da democracia está a decorrer de forma ininterrupta, com início às 7 da manhã deste dia 23 de agosto e término às 18 horas. O repórter Angelino Samuel e a festa da democracia no município da Ganda, província de Benguela. Ana Lemos, eu fico por aqui. Se justificar, nós voltamos. Boa noite. Com certeza, Elsa, até mesmo porque temos uma longa emissão hoje. O Kwanza Norte viveu também momentos diferentes, as pessoas acordaram e logo pela manhã afluíram às assembleias de voto para exercerem o seu direito de cidadania. Quem se junta a seguir ao telejornal é o Eduardo Vasco. Boa noite, Eduardo, diz-nos da tua justiça, como se diz. Explica-nos como é que foi o Kwanza Norte hoje. Olá, muito boa noite, Ana Lemos e prezados telespectadores que nos acompanham a esta altura. Ana, se quisermos olhar para aquilo que foi o dia tão sonhado para os angolanos, desde as suas primeiras horas, estamos a olhar para o dia 23 de 2017, 23 de agosto para o caso, desde as suas primeiras horas até 18, seremos capazes então de dizer que os angolanos, pelo menos na província do Kwanza Norte, escreveram corretamente, uma vez mais, um capítulo na sua história, uma vez mais um capítulo na sua democracia, porquanto houve, entretanto, uma entrega total por parte daqueles que afluíram às assembleias de voto para então exercerem os seus direitos de voto, como também por parte daqueles que diretamente, entretanto, trabalharam para que todo este processo de voto decorresse num clima de passividade e também num clima bastante ordeiro. Ora, nós, a televisão pública de Angola, aqui na província
província do Kwanza Norte, testemunhamos isso mesmo, e portanto foi assim no município de Ambaca, as populações afluíram em massa nas assembleias de voto distribuídas pelo município, foi também assim no município do Lucala, e o cenário não foi diferente no município de Kazengo, portanto o município sede, e nos demais municípios, por fazendo 10, que compõem a província do Kwanza Norte. Para já, a província do Kwanza Norte, neste quarto pleito eleitoral de 23 de agosto de 2017, contou com 157.861 eleitores em toda a província. Nesta altura, nós nos encontramos aqui na Assembleia Assembleia de voto, no caso número 11.165, onde continua um trabalho intenso. Para já, os membros desta Assembleia vão detalhadamente fazendo a contagem de voto e, consequentemente, a separação dos boletins de voto de acordo com os partidos que concorreram para este pleito eleitoral. Para já, depois deste processo que está a ser feito de forma minuciosa, vai ser feita aqui a recepção das atas para, consequentemente, serem enviadas para a Comissão Provincial Eleitoral e depois fazer então o devido tratamento. Para já, analemos esta fotografia que se pode fazer rapidamente para aquilo que é o processo, ou tem sido o processo de voto ao nível da província do Kwanza Norte. Entretanto, em próximos serviços, se justificar-se, nós vamos então voltar-se a entrar e mostrar-vos aquilo que está a ser o processo consequente de toda a eleição que está a se passar aqui na província do Kwanza Norte. Sanalemos, assim fica a despedida de toda a equipa que compõe aqui a Televisão Pública de Angola nesta cobertura. Boa noite. Boa noite, Eduardo Vasco. Por cá, o país mobilizou-se para tão ingente tarefa, e quando dizemos por cá, voltamos a Luanda, de onde vai partir esta reportagem, a ingente tarefa de escolher o Presidente da República e os seus representantes no Parlamento. Muitos eleitores exerceram o seu direito de voto nas Assembleias 1155, 1158, 1151, localizadas no distrito urbano da Maianga. Em alguns locais de votação detectou-se ausência de delegados de lista de partidos políticos. Movimento calmo em Luanda e mais um dia histórico para o país. A ida às urnas começou às 7 da manhã. Vários eleitores votaram na Assembleia 1155. Uma dessas pessoas é Emília da Silva, que vota pela primeira vez. É especial. O que espera dessas eleições? O resultado que eu espero é um resultado melhor para o país. Acredito que os cidadãos nesse momento acumularam uma experiência suficiente para poder fazer um juízo correto daquilo que devem tomar como decisão. Até às 11 horas, mais de 1000 cidadãos tinham já votado. Nesta Assembleia estão os 6 delegados de lista dos partidos concorrentes. Há observadores nacionais e internacionais. João Bernardo, antigo ministro da Educação, é um dos observadores nacionais. Na Assembleia de Voto 1158, na Escola José Martí, mais de 200 pessoas tinham já exercido o seu direito de voto e cidadania até às 10 horas. Vários eleitores reconheceram ser um dia histórico. Porque entramos naquilo que chamamos a regularidade jurídica constitucional, e tem sido assim, e desta forma o país vai trabalhando para impor-se o concerto das nações. Esperemos que o candidato que ganhe e que nós possamos aceitar, todo o povo possa aceitar e possamos estar calmos e possamos mostrar à comunidade internacional que nós somos um povo civilizado, diferente e queremos paz e harmonia. Na Escola Angola Quiluange está a Assembleia número 1151. Estão 3 mesas de voto. Tal como noutros locais, o processo de votação decorria sem sobressaltos.
Vamos já seguir em comparação às dos anos anteriores. As razões para a rapidez no atendimento deveu-se ao uso de tecnologias de informação modernas usadas pela Comissão Nacional Eleitoral. Como consequência, até ao meio do dia, parte considerável dos eleitores já tinha exercido o seu dever cívico. Tatiana Gabriel chegou apreensiva à Assembleia de Voto número 503 do Quilamba-Quiache porque não sabia ao certo onde votar. Fui à mesa número 2, disseram-me que não é que tinha aqui para o outro lado. E esse exercício acho que cansa um pouco, né? Depois do esclarecimento e de ter exercido o seu direito cívico, a satisfação. É um orgulho saber que participei no voto, não é? Escolher o melhor para o nosso país. Quem já votou antes nota que o atual processo é mais rápido. As duas últimas vezes, quer dizer, foi uma enchente, aglomeração de gente e uma fila enorme. Desta vez foi mais fácil, sem enchente nenhuma. Votei tranquilamente. Ao meio do dia, a maior parte das assembleias de voto registrava pouca afluência. A logística chegou a tempo para saciar a fome de quem começou o trabalho muito cedo. No pavilhão gimno-desportivo da Cidadela foram instaladas 7 mesas de voto. Também aqui a oferta foi maior que a procura. Na ilha de Luanda, o tempo e a praia não convidavam ninguém a fazer-se à água, mas demos por estes jovens a aproveitarem bem a tolerância de ponto depois de terem mergulhado o voto nas urnas. Votei às 8h30 da manhã. A minha mesa de voto foi na Lusíadas. Eu e a minha filha fomos votar. Como isso é da praxe, todos os domingos íamos jogar futebol. Com poucos eleitores para atender, os membros da Assembleia de Voto contavam o tempo enquanto o trânsito fluía pela Avenida Murtala Mohamed. E hoje não se falou de outra coisa que não fosse eleições em Angola, no quanto que o Bango também, ou a província, constatou também alguma agitação diferente, fruto das eleições. Arlete Funete, a nossa colega, que testemunhou também isso e conta-nos a seguir tudo o que viu hoje. Arlete, boa noite. Muito boa noite, Ana Lemos, boa noite a todos que nos acompanham. Na verdade, relativamente a tudo o que aconteceu no que diz respeito às eleições aqui na cidade, na capital do Cuando Cubango, Menong, na verdade a situação foi controlada, acabou na verdade no momento, ou seja, na hora prevista, e há relatos de que relativamente ao comportamento dos eleitores, a aderência às mesas de voto não foi diferente para aos restantes municípios do Cuando Cubango. A votação a nível do Cuando Cubango decorreu de forma tranquila e também célere. Dizer que também no Cuando Cubango estiveram abertas 584 mesas de voto distribuídas em 397 assembleias para atender um universo de 164 mil eleitores em toda a província. E dizer também que neste momento vamos acompanhar o compacto de tudo o que aconteceu no Cuando Cubango. Acompanhe a reportagem. No Cuando Cubango, no dia em que os angolanos foram às urnas para eleger o Presidente da República, o Vice-Presidente e os deputados da Assembleia Nacional, muitos eleitores madrugaram para serem os primeiros a votar. Em Menong, a maior praça eleitoral da província, foram montadas 265 mesas de voto, distribuídas em 126 assembleias, onde se esperavam mais de 96 mil eleitores. O governador da província, Pedro Mutindi, foi um dos primeiros. E a importância atribuída a este dia, que marca mais um acontecimento inolvidável na nossa história, é geral. Na Willa, muitas pessoas acorreram às assembleias logo pela manhã para votar. Lia Mendes já está aí nas imagens. Lia, boa noite. Como é que foi este dia de festa aí na Willa? Boa noite, Ana Lemos. Foi um dia tranquilo, um dia pacífico. Muitas pessoas acorreram às assembleias de voto para exercerem o seu direito de voto. No universo de mais de 800 eleitores, acorreram para 1.405 assembleias. A semelhança do que já aqui foi relatado nos demais pontos do país, muito antes das 7 horas, muitos eleitores fizeram-se às assembleias para poderem exercer este seu direito.
voto. A Nádia Amaral traz um resumo do que aconteceu na província da Huila, esta que é composta por 14 municípios. A exemplo de todo o país, na Huila a votação teve início às 7 horas. Entre os eleitores, a tranquilidade e o civismo foram notórios, bem como o orgulho de participar deste evento histórico. O governador provincial João Marcelino Chipingue foi o primeiro a exercer o seu direito de voto numa das assembleias da cidade do Lubango. Não interessa que o partido seja os votantes, mas interessa que vote no partido que achar que dentro do programa que pode realizar a sociedade. Os eleitores afluíram às assembleias, mas o curioso foi que neste dia os motociclistas do Lubango, que se dedicam ao serviço de táxi, decidiram transportar gratuitamente a população votante para qualquer ponto do Lubango. O processo também decorreu em toda a extensão do município de Ampata, onde foram instaladas 50 assembleias. Já no município da Matala, considerado a segunda praça eleitoral da província da Huila, Miguel Vicente votou na Assembleia número 2026, onde a afluência de eleitores foi notável. Cumpri com o meu dever cívico. A nível do município da Jamba, os eleitores também exerceram o seu direito de voto. Eu votei na consideração da democracia. No Kipungo, a afluência dos eleitores às assembleias do voto também foi notória. É uma questão de, mais uma vez, cumprir o nosso dever. Dos 4 cantos da sede municipal de Quilengues, os cidadãos exerceram seu direito de voto e dever cívico, alguns pela primeira vez. Na sede do município da Cacula, o apelo foi pelo civismo e respeito pela diferença. Do Lubango, são 236 quilómetros até o município de Caconda, limite da Huila com a província do Ambo. Nas primeiras horas, a população inundou as assembleias de voto. Para que possam exercer, então, esse direito de cidadania e participar na festa da paz e da democracia. No município de Caluquembe, o processo não foi diferente. Província da Huila, nas eleições gerais de 23 de agosto. Província da Huila nas eleições de 23 de agosto, 887.949, assim é que está correto o número de eleitores que foram ao voto hoje nesta província. Nesta altura nos encontramos na Assembleia 2520, que também está a fazer esse trabalho de contagem e escrutínio dos votos. Com certeza vamos voltar ao longo da noite para mais dados do que está a acontecer nesta província do sul do país. Boa noite, Lia Mendes. O telejornal apresenta-lhe o país em direto hoje. Agora vamos até Lunda Sul. Vejo o Dibango Nazaré. Boa noite. Como é que foi o dia de eleições por estas paragens? Boa noite, Ana. Um dia calmo. O processo de votação na província da Lunda Sul foi aberto em simultâneo nos 4 municípios que compõem a província. As assembleias de voto registraram grande enchente dos eleitores, com os observadores nacionais e internacionais presentes. A cidadã Cândida Narciso foi a primeira a exercer o seu direito de voto, logo após a abertura das urnas às 7 horas nesta assembleia de voto, onde nos encontramos instalados, localizada na escola primária do bairro 11 de Novembro. Depois seguiram-se os eleitores organizados em filas, na sua maioria jovens ávidos de votar pela primeira vez e que, portanto, ocupavam os seus lugares aqui nesta assembleia de voto. Os militares, a Polícia Nacional e deficientes físicos, bem como idosos, foram os eleitores com prioridade de votar no início do ato de votação aqui em Saurimo. O arcebispo de Saurimo, como vemos nas imagens, Dom Manuel Imbamba, também procedeu o seu voto aqui nesta Assembleia. Cândida Narciso, nas vestes ainda de governadora da Lunda Sul, apelou aos partidos políticos no sentido de contribuírem para a tranquilidade, segurança e paz durante a execução do processo. Uma intervenção que vamos poder acompanhar já a seguir. O processo decorreu dentro da normalidade, do maior civismo,
ordem. Nas primeiras 3 horas havia assim uma grande ansiedade de todos quererem votar o mais cedo possível, mas depois, com maior tranquilidade, todo mundo cumpriu o seu dever cívico sem perturbações e, portanto, podemos neste momento agradecer a participação da nossa população, dos nossos eleitores, pela forma como se apresentaram às urnas, como puderam exercer o seu direito de voto. A mensagem é que todos os angolanos mantenham esta mesma calma, mantenham esta mesma tranquilidade, que se mantenha a paz e então esperemos os resultados que o nosso povo vai determinar então quem será aqueles que estarão na linha da frente e os que não estiverem, que aceitem os resultados de acordo com a vontade dos eleitores. Intervenção da governadora Cândida Narciso na manhã de hoje, de salientar que nos municípios de Cacolo, Muconda e Dala o processo de votação também decorreu de forma célere, tranquila e ordeira, onde as assembleias de voto registraram um número considerável de eleitores. Nesta altura, os trabalhos estão voltados na contagem dos votos depositados nas urnas pelos eleitores e a TPA vai estar atenta a qualquer movimentação. Boa noite. Boa noite, Dibango Nazaré. Calma, ordem e tranquilidade foi pedida também à população da província do Ije, onde está o Xavier Basílio. Pelos vistos, a população respondeu naturalmente com o voto. Conta-nos como tudo aconteceu. Exatamente, Ana Lemos, a população respondeu positivamente ao apelo então que foi sendo feito durante as campanhas eleitorais e é por isso mesmo que aqui no local onde nos encontramos vários cidadãos conseguiram aqui chegar no sentido de poderem votar e então escolherem aquele que poderá ser o Presidente da República e também os outros membros do Executivo a ser formado, que poderá sair destas eleições realizadas no dia de hoje. Para dizer também que neste local em que nos encontramos o Governador Paulo Pombolo procedeu o seu ato de votação, acompanhado de alguns membros do governo local e outras entidades que também vieram aqui no sentido de poderem realizar este mesmo ato. A televisão pública de Angola esteve na fronteira entre Angola e a República Democrática do Congo. É aí onde os nossos repórteres conseguiram captar imagens e notar na realidade aquilo que foi o ato de votação dos cidadãos que residem naquela localidade. Vamos agora ver aquilo que foi a retrospectiva do dia de hoje. Na cidade do Ije, todas as assembleias de voto abriram pontualmente às 7 horas. Na assembleia número 3411, situada no bairro Quixicongo, o governador do Ije, Paulo Pombolo, exerceu o seu direito de voto. É um processo que visa fundamentalmente consolidar a nossa paz e a democracia e tenho a plena certeza de que esses resultados vão continuar a consolidar o caminho que estamos a seguir e também a pacificação dos espíritos e a consolidação da verdadeira democracia em Angola. O bispo da Diocese do Ije, Dom Emílio Sumbelelo, e os secretários da UNITA e PRS exerceram o seu dever de cidadania. No Negaja estiveram abertas 58 assembleias e 122 mesas de voto distribuídas em 3 comunas, com um número de potenciais eleitores a rondar os 4.126. Na terra onde está instalado o polo industrial do Ije, há ainda o registro de 680 membros das assembleias de voto e 1.119 delegados de lista. No município fronteiriço de Maquela do Zombo, receberam eleitores 101 assembleias e 155 mesas de voto. O administrador municipal foi o primeiro a votar, depois seguiram-se outros cidadãos que exerceram o seu direito de voto. A fronteira de Quimbata esteve encerrada, entretanto os eleitores foram exercer o seu dever cívico. Na Damba, a atividade comercial e de mototáxi não impediu os cidadãos de cumprirem o seu direito com 76 assembleias e 93 mesas de voto.
No Bungo, o processo decorreu com normalidade, enquanto que no município de Danjequités, os cidadãos também participaram da festa da democracia. Em Quités estiveram abertas 53 assembleias e 58 mesas de voto. E a província do Ije possui 16 municípios e 31 comunas. Essa foi a pequena retrospectiva que podemos mostrar daquilo que foi o dia da votação. Hoje, dia em que várias pessoas dirigiram-se às mesas e assembleias de voto no sentido de poderem escolher. E também aqui no local onde nos encontramos, as salas estão fechadas, que as pessoas que estão envolvidas neste mesmo processo estão neste momento a fazer a contagem daquilo que foram os votos, para depois então poderem ser os votos serem levados até na Comissão Provincial Eleitoral, no sentido de serem então já conhecidos os resultados. A Televisão Pública de Angola, a partir das terras do Bago Vermelho, vai continuar a acompanhar todos os pormenores ligados a este processo. Boa noite. Boa noite, Xavier Basílio. A seguir vamos em direto até o Namib, onde está Carla Miguel. Carla Miguel, aí está nas imagens. Olá, boa noite, Carla. Conta-nos como é que foi este dia, um dia que fica marcado para quem vive aí no Namib, é verdade? Com toda a certeza, Ana, acredito eu que não só para a província do Namib, mas para as restantes 17 províncias que compõem o nosso país, afinal de contas, estamos a falar de um exercício que garante também a democracia no nosso país. A nível da província do Namib, os 5 municípios, ou em 5 municípios, os jornalistas da televisão estiveram e gravaram tudo quanto foi notícia referente a estes municípios, aquilo que foi o dia de votação, conforme vamos ver mais daqui a pouco. Vale referir que o governador do Namib, Carlos da Rocha Cruz, foi o primeiro cidadão a dar o exemplo, a exercer o seu voto. Podemos ainda aqui afirmar que o governador de Benguela também procedeu ao voto na província do Namib. De resto, a população em geral acorreu às assembleias de voto, mas que estas não registaram um movimento tão acentuado, tudo porque a Comissão Provincial Eleitoral fez bem o seu trabalho de casa e montou várias assembleias e várias mesas a nível da província do Namib. Camcuio, Bibala, Virei, Tomboa e Messembes. 291 assembleias de voto e 502 mesas foram distribuídas pelos 5 municípios da província do Namib. O governador Carlos da Rocha Cruz foi o primeiro cidadão a votar. Sentimento de ter cumprido mais uma missão para o país e para a pátria, que é o dever do cidadão. No Camcuio e Bibala, os povos Nhaneca e o Coval aderiram em massa às assembleias de voto. Eu já exerci o meu direito e o dever de cidadania. Já nos municípios do Virei e Tomboa, o ambiente calmo e sereno registrou-se desde muito cedo. Os secretários municipais e provinciais também exerceram o dever cívico. Aí está a reportagem que acompanhamos em instantes. Vale ainda referir que os secretários municipais e provinciais dos diferentes partidos políticos também exerceram ao voto. Ana Lemos, nós voltamos, claro, a qualquer momento, se assim se justificar, para levar a informação em primeira mão a partir da província do Namib. Boa noite e bom trabalho. Igualmente, Carla Miguel. Ora, e o país está ávido de notícias. Por esta altura, os políticos querem saber os resultados, quem fez a campanha quer saber a quantas andamos. O Angélico dos Santos está na sede da FENELA e vai dizer-nos a seguir o que se passa naquele local. Boa noite, Angélico. Ouves-me, Angélico?
Boa noite, Ana Lemos, e boa noite para os telespectadores que a esta altura acompanham o Serviço Central de Notícias. É verdade, estamos aqui a falar em direto a partir da sede da FNLA, onde os militantes marcam aqui a sua presença, pois o processo de votação realizado ao longo desta manhã de hoje, em que o seu presidente Lucas Ngonda votou na Assembleia 1280, os militantes do Partido dos Irmãos reuniram-se neste momento aqui na sua sede e aguardam com grande expectativa o momento em que serão divulgados os resultados provisórios e para se saber efetivamente qual será o seu posicionamento para estes resultados que serão divulgados. Ora bem, após este processo de votação, encontramos aqui vários militantes, com destaque certamente para o seu presidente Lucas Ngonda, neste processo que decorreu de forma ordeira, segundo as opiniões que ouvimos de vários militantes. Então é aguardado com grande expectativa este grande momento em que espera-se a grande votação aqui na sede da Frente Nacional de Libertação de Angola, e também aguarda-se a todo instante o pronunciamento do seu presidente Lucas Ngonda, que vai fazer, portanto, aos seus militantes sobre como decorreu este processo, portanto, ao longo deste período de votação, neste dia que é certamente histórico para todos os angolanos. Ana Lemos, essas são as informações que a esta altura levamos aos telespectadores. Nós voltamos a qualquer momento para reatualizarmos as notícias inerentes a este processo de votação e os resultados provisórios e efetivamente sabermos também como é que será o posicionamento deste partido. Ficam as informações pontuais, voltamos a qualquer instante. Boa noite. Obrigado, Angélico dos Santos. Voltamos a sair por instantes, a sair de Luanda, para o contacto com outras províncias, para saber qual foi o comportamento dos eleitores. Seguimos agora para o Ambo, onde está o António Mendes. Será? Aí está. Boa noite, António. Viva o nosso muito boa noite, Ana Lemos. De facto, a partir da província do Embo, onde nós também olhamos para toda a realidade que tem a ver com o dia do voto, aqui na província do Embo, nós acompanhamos a nível dos 11 municípios a disponibilidade e disposição da população. Vamos olhar para os angolanos que decidiram hoje o futuro do país nas urnas. A semelhança das demais províncias, no Embo, as assembleias de voto foram abertas quando o relógio assinalava 7 horas em todo o território nacional. Para além da ronda efetuada pelas nossas equipas nos 11 municípios, testemunhamos também o cumprimento do dever cívico do governador João Batista Kusuma e do cidadão Kundi Payama, governador do Cunene, ele que escalou as primeiras horas do dia o aeroporto Albano Machado para na província onde atualizou os seus dados eleitorais, exercer assim o seu dever de cidadania. De resto, Kundi Payama não demorou na província, ele votou e regressou ao Cunene para acompanhar também todo o processo em volta do dia de voto na província do Cunene. Para já, olhamos para as primeiras horas do dia com bastante entrega da população votante, onde todos procuravam, de resto, procuravam olhar para a realidade que marca o Ambo, que é a quarta maior praça política eleitoral do país. Daí, diga-se, a responsabilidade que esta região apresenta na escolha de quem deve exercer o poder de legislar, executar-se e fiscalizar a governação. Ninguém quis ficar de fora e com civismo os cidadãos com idade eleitoral responderam positivamente o apelo ao voto e houve mesmo quem marcou lugar para adiantar-se no tempo. Tudo aconteceu no corredor oeste da província do Ambo e para o êxito deste processo foram constituídas a
nível da província do Embu, 950 assembleias, prefazendo um total de 2.006 mesas de voto. Todos estamos expectantes aos resultados deste pleito eleitoral, e, de facto, quem vai substituir José Eduardo dos Santos na presidência da República de Angola, e também olhar para a vontade do povo que foi manifestada nas urnas e deve ser respeitada para que continuemos a dar provas de que a paz veio para ficar. A província do Embu destaca-se, já como fizemos referência, como a quarta maior praça eleitoral do nosso país. Analemos, de facto, este é o resumo que se impõe a esta altura a partir da província do Embu. Nós vamos continuar a acompanhar este processo que vai certamente culminar com a eleição do Presidente da República, o Vice-Presidente e também os deputados à Assembleia Nacional. Boa noite. É verdade, António Mendes, e por isso o país está expectante, à semelhança do que vimos em instantes com a sede da FENALA. Aqui, bem ao lado, membros da direção do MPLA estão reunidos, ou concentrados, se quisermos. O propósito é único, saber qual foi a escolha dos angolanos. Vejo nas imagens. Paulo Duda, boa noite. Qual é a temperatura por estas paragens? Boa noite, Ana. Aqui vive-se um clima de expectativa porque todos aguardam pelo início da divulgação dos resultados das quartas eleições gerais em Angola. O candidato do MPLA, Presidente da República, não tarda, vai chegar aqui nesta sala, onde, por via das imagens da televisão pública de Angola, vai poder acompanhar o início da contagem dos resultados destas eleições. Antes disso, e pela indicação que recebemos, João Lourenço vai manter um encontro com os membros do quartel-general do partido, que está montado aqui na sede nacional, a fim de todos em conjunto poderem então acompanhar a divulgação destes resultados. Um momento de expectativa e aguarda-se então também pela chegada do candidato do MPLA Presidente da República aqui à sede nacional. A indicação que recebemos é que não tarda, João Lourenço vai estar então aqui na sede nacional para acompanhar então a contagem dos votos e manter então este encontro com os membros do Bureau Político e do Comitê Central do MPLA, que em conjunto vão acompanhar então esta contagem de votos. Momento de expectativa, nós voltaremos certamente para assinalar a chegada do candidato do MPLA Presidente da República aqui à sede nacional do partido. Até já. Já, Paulo Duda, voltamos a conversar a qualquer momento. Seguimos agora por alguns instantes para fora de Luanda. Vamos aqui ao lado ao Bengo, onde está a Rita Solange, que está aí nas imagens. Olá, Rita, boa noite. Como é que foi o dia de eleições na província? Boa noite, Ana. Atendimento de excelência por parte da Comissão Provincial Eleitoral e comportamento exemplar por parte dos eleitores é, no entanto, o quadro descritivo do processo eleitoral na província do Bengo. As assembleias encerraram a hora prevista e já estão na etapa seguinte, a contagem dos votos, cujos resultados começam a ser divulgados dentro de algumas horas. No entanto, durante a ronda que fizemos por volta das 19 horas, o ambiente era este. E como começou todo este processo? Nas primeiras horas da manhã, os mais de 15 mil eleitores dos municípios do Pangualquém, Dembos e Bulatumba afluíram às mesas de voto, onde cumpriram o dever cívico. Quem também deu mostras que é importante consolidar a democracia no país foram os eleitores dos municípios do Ambris, Nambangongo e Dante, e foi no Dante, na escola 306, onde o governador da província do Bengo, João Miranda, votou. Vamos ouvir extratos da intervenção do governador do Bengo durante o processo de votação. A expressão democrática e de pertença a uma nação, a uma pátria que se constrói e se consolida passo a passo. E o passo a passo e a expressão de que as eleições irão sempre ter lugar regularmente de 5 em 5 anos.
Ana, foi, no entanto, o retrato do processo de votação a nível da província do Bengo. Cooperação de bom trabalho, estamos juntas. Estamos, sim, senhora. Boa noite, Rita Solange. E Luanda registrou pela manhã uma significativa afluência de cidadãos às assembleias de voto. O exemplo partiu do próprio governador Higino Carneiro. Logo pelas primeiras horas da manhã, os eleitores começavam a chegar para a festa da democracia. Os técnicos das mesas de voto foram os primeiros a exercer o dever de cidadania. Depois de apresentado o cartão de eleitor, conferidos os dados, era chegada a hora da decisão. Seguiram-se os delegados de lista dos partidos concorrentes às eleições. O governador da província de Luanda, Higino Carneiro, depositou o seu voto na urna da mesa número 2 da Assembleia 1047, apelando ao voto consciente de todos os cidadãos. Exatamente, o voto é certo, é indiscutível. Portanto, eu aconselho que todos vós façam o mesmo e apelo desde já a toda a população luandense para o fazer também. A imprensa nacional e estrangeira testemunhou o processo desde as primeiras horas. A exemplo do governador, outros eleitores exerceram o direito de voto logo pela manhã. Um dos aspectos mais marcantes foi a disposição dos eleitores. A mensagem que eu vou deixar é para as outras também vir votar, porque o direito do nosso país é isso. Queremos que, depois de recebermos o veredito final do pleito eleitoral, sabermos quem será o nosso presidente, vamos todos bater palmas, fazer com que ninguém de nós, tanto de um lado como do outro, tenha que ter chatices, isso aqui. Vamos abraçar todos os presidentes, os candidatos, temos que nos abraçar e todos temos a responsabilidade que temos que levar o país para a frente. Os angolanos votaram com serenidade desde as primeiras horas da manhã e a vontade expressa nas urnas deverá ser respeitada por todos. Teresa Contreiras, Alves Fernandes, Adilson Mendes e Pedro Portela, a TPA, no dia das eleições. Ora, como a ocasião sugere, temos hoje o país em direto aqui no Telejornal. Seguimos agora até à província do Cunene, onde está a Selma Javala. Aí está nas imagens. Olá, Selma, boa noite. Traz-nos o retrato daquilo que se passou hoje aí no Cunene. Boa noite, Ana Lemos. Boa noite, Angola. Dizer que estamos a viver ainda o clima de eleições. A partir das primeiras horas do dia, as nossas equipas passaram por várias mesas de assembleias de voto nos municípios do Quenhama, Ombadja, Kahama e Namakunde. Em Undiva, o vice-governador para o setor técnico e infraestruturas foi o primeiro a votar na Assembleia número 9.301, marcando assim a abertura das assembleias. O país está a consolidar a paz, está a consolidar a democracia e, tal como todo o país foi se preparando para esta festa, hoje estamos todos a testemunhar mais uma página brilhante da nossa história. Os eleitores da província esperamos tranquilidade, esperamos o cumprimento das orientações da Comissão Nacional Eleitoral, esperamos o sentimento de que todos somos angolanos e hoje cada um vem expressar a sua vontade de escolher o seu presidente e os seus representantes no Parlamento. Nós fizemos uma ronda por 4 municípios dos 6 que compõem esta província. Na Kahama, município histórico de grande importância, que dista a 200 quilómetros de Ondiva, havia como previsão votar mais de 21 mil eleitores. O processo de votação decorreu na normalidade e num clima de paz e harmonia. Em Ombadja, considerado atualmente como a segunda praça eleitoral da província do Cunene, depois do Quenhama,
era previsto cerca de 71 mil eleitores votarem e, a par do que aconteceu em outras mesas de assembleias de voto, o processo correu na normalidade, ou seja, na normalidade, e aquele município tinha à disposição cerca de 165 assembleias e 285 mesas de voto. A semelhança do que aconteceu em outras partes da província e do país, o processo decorreu satisfatoriamente, demonstrando assim a maturidade política dos cunenenses. No Namacunde houve uma grande afluência dos eleitores, o município faz fronteira com a República da Namíbia, razão pela qual, obedecendo também os trâmites do processo, ficou encerrada a fronteira, tendo apenas a prioridade para os cidadãos angolanos residentes na Namíbia que vieram votar até as primeiras horas do dia. Tínhamos um registro de cerca de 488 cidadãos angolanos que vieram exercer o seu direito de voto. À disposição dos eleitores estavam cerca de 73 assembleias e 106 mesas de votos. Ana Leme, estas são as quartas eleições em Angola. Agora a expectativa gira à volta da divulgação dos resultados. A população já fez a sua parte, que é depositar o seu voto, e nós vamos continuar aqui no centro do escrutínio para acompanharmos também os detalhes à volta da publicação dos resultados. Ou seja, este é o resumo de tudo que aconteceu aqui a nível da província do Cunene neste dia 23, um dia que fica marcado para a história dos angolanos. Boa noite. Boa noite, Selma Javal. É verdade, o país pediu, os cidadãos responderam. O ano da TPA fez a cobertura total do processo eleitoral com um olhar atento às comunidades rurais. Veja como foi o dia de votação no município de Quissama, onde o administrador Vicente Soares apelou ao voto consciente e responsável de todos os municípios. Com uma massa votante de 12 mil eleitores no município da Quissama, o processo aconteceu de forma tranquila. Na vila da Mochima, cada um a seu tempo dirigiu-se às urnas para cumprir com seu dever de cidadania. Agora saí para fora e vou para casa, vou descansar um bocadinho para refletir e aguardar qualquer momento que tiver a sair o resultado. O mais velho Lourenço Adão, de 77 anos de idade, mostra sinais de cansaço físico, mas a vontade de ver uma Angola cada vez mais democrática fez-lhe sentir-se mais jovem depois do voto. Acordei às 5h30 para vir votar o nosso direito. É um dever de cidadania, mas também é uma responsabilidade, que nós é que escolhemos os futuros dirigentes e temos que ter consciência do que é que vamos escolher. Temos que ter essa consciência. É uma responsabilidade escolher, para além de um dever, é uma responsabilidade. Já na localidade de Muncolo e ainda no município da Quissama, o ambiente era de acalmia total. Um facto curioso que indica união entre os angolanos e que saltou-nos à vista foi que as mulheres da comunidade de Muncolo encarregaram-se de fazer as refeições para os agentes eleitorais. De manhã trouxe um chá com um pouco de farinha. A esta hora vinha trazer o almoço, carne grelhada com fungos de bombom. Já na comuna de Cabo Ledo, o ambiente foi mais calmo no período da tarde. Já estamos em direção à província do Zaire, onde está o nosso colega Luís Ribeiro, aí está nas imagens. Olá Luís, boa noite. Como é que foi o dia de eleições no Zaire? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Exatamente, tal como está a acontecer a nível do país, nas demais províncias, também o Zaire não fugiu à regra, portanto, nas demais províncias um processo tranquilo, de forma ordeira, os eleitores logo às primeiras horas do dia, portanto, a partir das 7 horas, afluíram às urnas e com a obrigação de cumprir o seu dever cívico. Dizer que também nos 6 municípios da província do Zaire também há relatos de que tudo correu bem, as urnas fecharam por volta das 19 horas e agora é hora de contagem. O governador da província do Zaire e demais entidades a nível da província, estamos a falar de entidades políticas, eclesiásticas e autoridades tradicionais, também estiveram presentes nas urnas que a nível de Mbanza Congo foram espalhadas nas diversas assembleias de voto. Foi assim que Mbanza Congo amanheceu.
uma manhã carregada de nevoeiro. O governador do Zaire foi o primeiro a votar. Escola de Formação de Professores, Daniel Vemba. Fiz o meu dever. Muitos de nós não dormimos esperando que esse dia chegasse, essas horas chegassem, esse momento chegasse. E eu estou bastante feliz por ter exercido esse meu direito de voto. Entre as entidades que marcaram a presença nas primeiras horas estava o bispo da diocese de Mbanza, Congo, o responsável das autoridades tradicionais e os vice-governadores. Enquanto alguns perfilavam, de acordo com a ordem de chegada, cada um para exercer o seu direito de voto, outros recorriam às listas fixadas nas assembleias para a consulta da sua mesa. Dentro da assembleia, tudo estava pronto. No Soio, alguns eleitores, ouvidos pela nossa reportagem, não esconderam a sua satisfação. Na qualidade de cidadão, vim cá prestar o meu direito de cidadania. Eu já votei na escola primária, mesa número 2, e correu tudo bem, não houve dificuldade. No Soio foram constituídas 48 assembleias, com 555 mesas. Mesas que também estiveram à espera dos eleitores até nas aldeias. O primeiro procedimento, antes de entrar para a Assembleia, o eleitor deve apresentar-me o cartão eleitoral para que eu possa averiguar a Assembleia de voto. Com mais de 70 anos, o mais velho Felipe Keng é um dos habitantes da localidade do Kivangi, no Soio. Participou das eleições de 92, 2008, 2012 e agora nessas. Disse ter votado de forma livre. Sentado na porta da sua casa, aguarda agora pelos resultados do processo. Estamos a esperar de lutar com a sair. Aqui foram mobilizados todos. Para Francisco Sanga, as eleições constituem a forma viável para a alternância. Quem votou, votou. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. Foi assim também no Zeto. As assembleias de voto estiveram com um movimento surpreendente. Às 7 horas em ponto, a população já esteve a aderir às assembleias de voto e então nós também já temos que fazer esse dever que já foi cumprido. No município do Tomboco, 20 assembleias de voto estiveram abertas para os eleitores com os nomes nos cadernos eleitorais disponíveis no local. A população está a aderir bem e já vieram aqui na sua maioria, já fizeram o seu dever e nesse momento estamos a aguardar outros eleitores que ainda não se fizeram presente. Do NOC, os cidadãos afluíram em massa para o direito de cidadania. Como cidadão, acabei de exercer o meu direito de voto, portanto estou alegre. A expectativa foi igualmente vivida pelos jovens Francisco Antônio e Mananga Seque, que votaram pela primeira vez e mostraram-se satisfeitos em participar na festa da democracia. É uma emoção para mim, para votar pela primeira vez. Essa é a minha primeira vez que vou votar. Eu vou escolher o meu presidente que vai me dirigir sobre a nossa nação. O município conta com um universo de mais de 10 mil eleitores. Mais de 160 membros estão a garantir o funcionamento das 22 assembleias e 32 mesas de voto. Portanto, aí está o retrato fiel do que foi, portanto, este processo a nível dos 6 municípios da província do Zaire, só para podermos lembrar os nossos estimados telespectadores que a nível da província do Zaire, a população eleitoral estimada em 180 mil eleitores. Mbanza Congo continua a ser a maior praça a nível da província com 35% dos eleitores, seguido do Soio e Coimba. Portanto, Ana Lemos, nós continuamos aqui a acompanhar este processo e tão logo se justifique outros elementos, cá estaremos para podermos então situar os nossos estimados telespectadores. Até já. Já, Luís, continuamos todos a seguir este processo. A imprensa internacional deu grande destaque à realização das eleições em Angola, que consideram um momento histórico por serem as eleições de mudança. O presidente José Eduardo dos Santos, que liderou o país nos momentos mais difíceis da sua história, deixa voluntariamente o poder. Outro destaque é o facto de a campanha eleitoral ter sido realizada com elevado grau de civismo e sem registro de casos gritantes de intolerância política.
Dia de votação em Angola e dia em que o mundo está de olhos postos no país. A imprensa internacional dedicou minutos dos seus serviços informativos para falar das eleições que vão indicar o presidente, o vice-presidente e os deputados à Assembleia Nacional. A big day for Angolans today as they hit the polls. For many in Angola, he's the only leader they've known. Angolans have been going to the polls in a bitterly... He's ruled Angola for 38 years. Mas os destaques recaem na figura do Presidente da República, José Eduardo Santos, que decidiu não concorrer depois de conduzir o país nos momentos mais difíceis da sua história. Também o jornal português Público destaca numa das páginas da sua edição desta quarta-feira o momento em que o Presidente da República cumpriu com o seu dever de cidadão e ressalta os apelos dos cabeças de lista dos partidos feitos à população para o voto. O Diário de Notícias de Portugal fala das primeiras horas em que os angolanos começaram a votar, tendo como foco a presença considerável dos eleitores nas assembleias de voto. A imprensa internacional não deixou de referenciar o comportamento adotado pelos angolanos neste dia 23 de agosto, apontando o mesmo como exemplar para o continente africano. Partimos para um breve intervalo. Voltamos já. A seguir, o dia de eleições. Resultados começam a ser divulgados dentro de algumas horas.